Olá, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Neste vídeo nós vamos dar continuidade à série de vídeos que estou fazendo sobre dimensionamento do tubulão. E nessa parte 2 nós vamos calcular o recalque do nosso tubulão. Na parte 1 nós falamos sobre pré-requisitos e já fizemos um pré-dimensionamento do nosso tubulão. Nós calculamos a base do nosso tubulão e outros fatores. E recomendo que você assista essa parte 1 antes de dar prosseguimento, antes de assistir a esta parte e às seguintes. Então, nesta parte nós vamos fazer a conferência do recalque, nós vamos calcular precisamente o recalque imediato, que nós vamos falar já já. Na parte seguinte, na parte 3, nós vamos falar sobre o cálculo do FCK do concreto do nosso tubulão. Na 4, vamos calcular a armadura. E na 5, averiguar a necessidade do bloco de coroamento. Então vamos às premissas. Nós vamos considerar as recomendações de Skempton-McDonald, que ele dita valores para recalques totais limites. Em argila ele cita 40 mm, em areia ele cita 40 mm e em argila 65 mm. Lembrando que o recalque total é a soma do recalque imediato com o recalque por adensamento ao longo do tempo. Nós vamos calcular aqui o recalque imediato e numa próxima etapa nós calculamos o recalque por adensamento ao longo do tempo, que aí é só somarmos e vermos se está dentro do limite estabelecido por Skempton-McDonald. E lembrando que o cálculo do recalque em areia é diferente do cálculo do recalque em argila. E nós vimos lá no nosso pré-dimensionamento que o nosso tubulão está apoiado numa camada de argila não saturada com NSPT igual a 15. Então, se você não viu, ressalto que dê uma olhada lá que nós fizemos o pré-dimensionamento. Então, o cálculo do recalque imediato em argila é baseado nessa seguinte fórmula. O recalque imediato é igual a tensão aplicada no solo vezes o diâmetro da base do tubulão vezes, entre colchetes, 1 menos o coeficiente de Poisson ao quadrado, dividido pelo módulo de deformabilidade do solo, tudo isso vezes o fator de influência que depende da rigidez da sapata. Então nós vamos ver cada um desses valores a partir de agora. A tensão aplicada no solo eu calculei anteriormente e resultou em 0,3 MPa. E lembrando que essa tensão aplicada no solo não é intuito deste vídeo aqui, calcular como eu cheguei neste 0,3 MPa. Mas se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo do cálculo de tensão aplicada no solo. Mas nada mais, nada menos do que é a soma do peso próprio da fundação com a carga que está chegando nela, que nós vimos que é de 120 toneladas-força no vídeo anterior. Então eu fiz essa soma, dividi pela área da base da sapata do nosso tubulão e cheguei em um valor de 0,3 MPa. Mas fique tranquilo que posteriormente eu faço um vídeo explicando o cálculo da tensão aplicada no solo. O diâmetro da base do tubulão, que, ressaltando, nada mais é do que uma sapata, por isso que às vezes eu vou falar a base do tubulão, a sapata, porque a base do tubulão nada mais é do que uma sapata. Nós calculamos no pré-dimensionamento, no vídeo 1, como sendo 2,7 metros, só que nós, nessa fórmula, vamos precisar dele em milímetros, então é igual a 2.700 milímetros. O coeficiente de Poisson é tabelado. Nós temos que em areia pouco compacta é igual a 0,2, em areia compacta é igual a 0,4, em silt de 0,3 a 0,5, em argila saturada de 0,4 a 0,5 e de argila não saturada é de 0,1 a 0,3, faltou a vírgula aqui. E nós vimos que nosso tubulão está apoiado em uma argila não saturada com NSPT de igual a 15. E nós vamos agir em prol da segurança e vamos escolher aqui o menor valor do coeficiente de Poisson. Vamos escolher 0,1. O módulo de deformabilidade é calculado pela fórmula. Módulo de deformabilidade é igual ao coeficiente alfa vezes a tensão aplicada no solo vezes o NSPT. O coeficiente alfa também é tabelado, em areia é igual a 3, em silt é igual a 5, em argila é igual a 7. Então nós substituímos os valores na fórmula, módulo de deformabilidade é igual a 7, que
que é o coeficiente alfa em argila, vezes a tensão aplicada no solo de 0,3 MPa, vezes 15, que é o NSPT, nós chegamos no módulo de deformabilidade do solo de 32 MPa. O fator de influência, que depende da rigidez da sapata, e como nós sabemos, a sapata do tubulão ela é circular, então nós já temos o valor aqui ó, da forma, que é circular, e é uma sapata rígida. Se você não sabe identificar se uma sapata é flexível ou rígida, recomendo que entre lá na minha página no Instagram, igorgonçalves.eng, que eu falei lá, eu fiz um post só explicando como saber se uma sapata é flexível ou rígida. No caso da nossa sapata deste tubulão, a sapata é rígida e circular, então nós temos um fator de influência IP de 0,79. Então é só substituirmos esses valores na fórmula do recalque imediato. O recalque imediato vai ser igual à tensão aplicada no solo de 0,3 MPa, vezes o diâmetro da base do tubulão em milímetros, que é igual a 2.700, vezes 1 menos o coeficiente de Poisson, que é igual a 0,1 ao quadrado, dividido pelo módulo de deformabilidade de 32 MPa. Tudo isso vezes o fator de influência IP 0,79, que resulta em um recalque imediato de 19,8 milímetros. Ou seja, nós temos o recalque imediato, agora a gente só falta calcular o recalque por adensamento ao longo do tempo, e aí nós somamos os dois valores e obtemos o recalque total, que aí vemos se ele atingiu ou não o limite estabelecido por Skempton-McDonald de 65 mm para argila de sapata isolada. Lembrando que para outros tipos de fundações, o valor limite ali do recalque é diferente. Então nessa primeira parte nós calculamos o recalque imediato, agora nós vamos calcular o recalque por adensamento no próximo vídeo. E lembrando que como nós estamos tratando do dimensionamento de um tubulão que tem a base uma sapata, ou seja, para calcular o recalque imediato de sapatas isoladas, segue a mesma formulação. Então, nos vemos em breve no nosso próximo vídeo sobre recalque por adensamento. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima!